Você já ouviu falar que a casa 12 é o lixo do mapa? Ou que ela é o inconsciente? Então, na astrologia tradicional, o buraco é bem mais embaixo. Os antigos chamavam ela de a casa do mau espírito. Quer saber o porquê? Então pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo para você entender todos os detalhes da casa 12. Olá para você que veio entender a casa do isolamento. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai destrinchar todos os detalhes da casa 12 pela ótica da astrologia medieval árabe, né? Gosto de enfatizar que essa é a ótica que se tinha lá na Idade Média, porque a astrologia tradicional também é dividida em fases, né? Em períodos. E é uma das coisas que a gente vai ver mais pra frente aí nos próximos vídeos que estão pra vir, tá? Então, fica comigo aqui, hein? E por falar nisso, vou pedir pra você deixar aquele like no vídeo, que quem deixa o like mora aqui no meu coração, entendeu? Então, ajuda a gente aí, deixa o like, que isso ajuda muito o canal a crescer também. E assim, gente, esse é o último vídeo da série sobre as casas com os regentes da triplicidade. Mas, assim, tem muita novidade vindo por aí que eu tô até ansioso, hein, para os próximos vídeos. Mas beleza. Então, gente, o que acontece? A casa 12 é a última casa antes do ascendente, né? Tem o ascendente aqui e a casa anterior é a casa 12. Se vocês forem ver lá no meu vídeo da casa 6 e no vídeo da casa 8, onde eu expliquei como que funciona essa dinâmica dos aspectos, tá aqui nos cards, casa 6 e casa 8. Tem a questão da visibilidade. Então, ali a gente entendeu que você nunca enxerga as casas adjacentes. Ou seja, você não enxerga a casa que está antes de você, nem a casa que está depois de você. Da mesma forma, você não enxerga a casa que está antes da casa da sua frente e a que está depois da casa da sua frente. Que, no caso, são exatamente a casa anterior, a 12. A que vem depois é a 2. A anterior ali, a casa da frente, é a 8. A que vem antes da casa da frente é a casa 6, tá? Mas isso a partir de qualquer ponto do mapa, né? Você nunca vai ver essas 4 casas a partir de qualquer lugar do mapa que você estiver analisando, tá? Mas o mapa, ele funciona pela perspectiva do ascendente. Então o ascendente é o principal, o ascendente é você. Então, você nunca vai enxergar a 12, nem a 2, nem a 6 e nem a 8. Por isso, essas são as casas maléficas. E cada uma vai ter o seu significado aí nos malefícios. Como a casa 12 é uma casa que está acima do horizonte, ela perde aquela visibilidade do horizonte, do ascendente. Então ela lida com aquilo que está escondido, com aquilo que nos aprisiona. E é aquilo que nos desafia longe dos olhos do público. Que assim, gente, o Sol nasce aqui na linha do horizonte, aqui no ascendente. E aí ele sobe. Então quando ele sobe, ele está perdendo aquele poder de visibilidade. Ele está no campo da casa 12. Isso quer dizer que é como se ele estivesse aprisionado. Então, ele até sabe daquilo ali, né? Que seria o ascendente, o horizonte. Mas ele já está afastado quando ele chegar na 12. Então, você perdeu aquilo que você tinha antes, né? Então é uma casa que fala de perdas, é uma casa que fala de prisões. Mas então vamos entender agora quais são os assuntos da casa 12. Bom, nessa série eu estou trazendo para vocês alguns trechos do livro Introductions to Traditional Astrology, de Benjamin Dykes. Esse autor, ele traduziu vários trechos de manuscritos aí de autores árabes lá da Idade Média, diretamente do árabe para o inglês. Infelizmente esse livro não tem em português, mas eu estou traduzindo aqui para o português os trechos que a gente está usando no vídeo, tá? Então, mais uma vez, vou colocar aqui na tela o trecho desse livro e ler com vocês o que Al-Kabish disse sobre a casa 12. A 12ª casa é a casa dos inimigos e do trabalho e da dor, inveja e cochichos, truques e artimanhas astutas, e animais de montaria. Ela significa o que acontecerá às mães em sua concepção e em termos de bem ou mal. Beleza, esses são os temas da 12. Vamos destrinchar isso aqui. Ó, essa é a casa dos inimigos, do trabalho e da dor.
Inimigos, gente, porque a casa 12, ela lida com aquilo que te aprisiona, com aquilo que te quer mal, aquilo que você não tem como lidar diretamente, né? Sempre as casas maléficas são as casas que não têm visibilidade a partir do ascendente, portanto elas tratam de assuntos dos quais a gente não consegue ter uma defesa, que a gente não consegue escapar. Então aquela pessoa que não gosta de você, que quer te fazer um mal, e aí às vezes você nem sabe, né? Porque aqui a 12 ela fala de inimigos, mas são os inimigos não declarados. Porque os declarados, os que falam eu te odeio, isso aí é casa 7. A casa 12 não, você pode saber sim que aquela pessoa não gosta de você. Às vezes, sim, são pessoas que você não tem nem ideia que não gostam de você. Mas em muitos casos você sabe, aquela pessoa pelo jeito não gosta de mim. Mas a pessoa não veio e declarou, entendeu? Então, é aquela coisa de pessoas assim que podem te fazer mal, entende? Quando ele fala trabalho, não é exatamente o trabalho da profissão, entende? É trabalho no sentido de ardor, de dificuldade, de coisas trabalhosas, coisas que desgastam, que trazem cansaço, entendeu? É parecido com a questão lá da casa 6. Lembrando que 12 e 6, uma complementa a outra, né? Lembre-se que a casa que está de frente da casa que você está analisando, ela traz assuntos complementares muitas vezes. E o que corrobora com essa questão do trabalho dificultoso é que ele dá continuidade falando da dor, né? Então tudo que traz dor, tudo que é sofrido, é doloroso, isso aí são assuntos da casa 12. Mas aí ele também fala inveja e cochichos. Então, aquelas pessoas invejosas, né? Inveja, gente, a pessoa que tem inveja de você, ela não quer o seu bem, ela quer o seu mal. Ela quer que você seja derrotado e que ela tenha tudo o que você tem de bom no seu lugar. Não é a pessoa que te admira e fala, gostaria de estar igual fulana, né? Gostaria de estar numa situação igual a dela, tal. Mas assim, tipo, gostaria de estar igual, mas que ela continuasse assim. Isso daí não é inveja, isso aí é admiração. Entende? A pessoa que tem inveja, ela quer ver a sua derrota. Porque ela acha que ela é que tem que estar na situação que você tá e você não. Você tem que estar na pior, entendeu? Isso é inveja. Então aqui é a mesma coisa dos inimigos, entendeu? Porque uma pessoa que tem inveja de você, na verdade, ela é seu inimigo. Só que ela finge, ela é dissimulada, ela finge que não é inimiga, entendeu? E cochichos, né? Porque é aquela bafafá, o povo falando mal de você, pelas costas e tal, né? Lembrando que você tá aqui, né, no ascendente, a casa 12 tá atrás, suas costas, né? Então, é a pessoa falando mal de você pelas costas, os cochichos. Continuando, truques e artimanhas astutas. Então você vê, tudo aquilo que é trucoso, aquilo que é enganoso, né? Que a pessoa faz pra você cair no golpe, né? Como diz o ditado, o golpe tá aí, cai quem quer. Golpe é casa 12. Artimanhas astutas, golpe é isso, gente. Então aquela pessoa golpista, essas coisas que fazem por aí pra gente cair, né? Nessas situações. Aquela maquinação pra poder se aproveitar de você. Isso aí é coisa da casa 12, né? Por exemplo, essas casas de bet, né? Coisa de aposta. Não que a aposta em si seja coisa da casa 12, mas assim, você tá vendo que é uma coisa que é feita só para iludibriar o pobre e ele lá gastar o pouco de dinheiro que ele tem naquilo, achando que ele vai ter alguma vantagem, mas na verdade ele tá caindo num golpe. Ele fica preso naquilo ali e não ganha nada, só gasta, entendeu? Então, assim, tá ganhando com a desgraça dos outros. Então, são truques, artimanhas que são usadas para isso, entendeu? Então aí você pode aplicar para diversas coisas na sua vida. Essas coisas aí trucosas, digamos assim, são coisas da casa 12. Mas aí ele entra em outro tema aqui, ó. Animais de montaria. Então os árabes lá na Idade Média, eles entendiam que os animais pequenos eram da casa 6. E os animais de montaria, que tinham uma utilidade e tal, são da casa 12. Então, gente, como eu falo para vocês, aqui eu estou trazendo a visão da era medieval. Mas anterior a isso, era um pouquinho diferente que se entendia esses animais. Casa 12 também está relacionado com animais, mas era entendido de uma maneira um pouco diferente disso aqui que está aqui, tá? Então, tenho em mente que, mesmo dentro da astrologia tradicional, existem fases, tá? Aqui é um recorte
da era medieval. Mais pra frente eu vou trazer outros recortes para vocês, tá? Mas continuando, ele diz: e ela significa o que acontecerá às mães em sua concepção, em termos de bem ou mal. Por quê? A casa 1, o ascendente, é o momento do nascimento, não é? O seu ascendente, a gente não precisa do horário exato que você nasceu para a gente saber qual era o signo que estava ascendendo, porque ali é quando você nasceu. Logo, a casa 12 é o que vem antes do nascimento. É o momento da concepção, é o parto, é o trabalho de parto, é a dor do parto. Isso é coisa de casa 12. Trabalho de parto. Ele falou no começo, trabalho, entendeu? Ou seja, é o trabalho sofrido, doloroso. É o trabalho de parto, entendeu? Isso é a casa 12. Mas não vai olhar no mapa da criança a casa 12 da criança para você entender o seu parto, entendeu? O parto que a mãe teve está no mapa da mãe. Então, se você é mãe, é a sua casa 12 que vai falar sobre o seu parto, sobre o parto dos seus filhos no geral, entende? Não é no mapa deles, é no seu, porque é você que teve o trabalho de parto. Então, tem que ter isso em mente para não confundir, tá? Agora, se você tem uma filha, você vai ver na casa 12 dela a situação, né, que pode ocorrer quando ela for entrar em trabalho de parto algum dia, entendeu? E isso vai depender do quê? Da situação, do regente, da casa, de planetas que se encontram ali, do contexto todo do mapa. Mas sim, gente, não é uma coisa para se preocupar, tá? Porque parto é parto, entendeu? É difícil, é doloroso, né? É raro hoje em dia alguém morrer de trabalho de parto, então não vamos criar pânico, tá? Bom, é isso. Entendido os temas da casa 12, entenderam o babado? Vamos ver então os regentes da triplicidade da casa 12? Só relembrando, se você nasceu de dia, o primeiro senhor é o regente diurno da triplicidade do elemento do signo da sua casa 12. O segundo senhor é o regente noturno da triplicidade do elemento do signo da sua casa 12. E o terceiro senhor é o participante. Agora, se você nasceu de noite, o primeiro senhor é o regente noturno. E o segundo senhor é o regente diurno. E o terceiro é o participante. Tá, caiu aqui de paraquedas, quer entender que é isso, primeiro, segundo, terceiro senhor? Tá aqui nos cards o primeiro vídeo da série, onde eu explico a questão dos regentes das triplicidades, o que são eles. Agora, no vídeo sobre a casa 1, que vem logo em seguida, no final do vídeo eu passei toda a tabela de triplicidades, segundo Doroteus de Sidon. Tá aqui nos cards esse vídeo. Aí vocês podem ir lá no final do vídeo, na descrição do vídeo tem lá capítulos. Aí vocês vão ver que um dos últimos tá escrito lá que é sobre a tabela de triplicidades. Toca ali, clica ali, que vai já direto pro trecho do vídeo onde eu estou explicando a tabela de triplicidades, para você saber quais são os regentes da triplicidade do elemento do signo que você tem na casa 12. Depois disso, você vai conseguir saber qual que é o diurno, qual que é o noturno, qual que é o participante. Então, se você nasceu de dia, o primeiro é o diurno e o segundo é o noturno. Se você nasceu à noite, o primeiro é o noturno e o segundo é o diurno e o participante sempre é o terceiro. Certo? Então, agora vamos ver mais uma vez o trecho aqui do livro, onde ele explica a função de cada um dos três regentes da triplicidade. Alan da Sagar disse: o primeiro senhor da triplicidade da casa dos inimigos significa os inimigos. O segundo, os trabalhos. Mas o terceiro significa animais de montaria e animais de rebanho. Então, beleza. Ele diz que o primeiro senhor significa os inimigos. Então, esse planeta aí, que é o primeiro regente da triplicidade do elemento do signo da sua casa 12, vai falar qual é a qualidade e a força dos inimigos ocultos, no caso, né? Que são os inimigos não declarados. Então, qual que é a situação desse planeta? Ele tá forte, ele tá fraco, ele tá na seita, ele não tá na seita. Porque assim, se o planeta tá dentro da seita, um planeta na seita é um planeta que ele vai servir a você. Ele está ali ao seu favor. Então, se esse planeta que representa os inimigos, ele está dentro da seita, quer dizer que esses inimigos já não vão ser tão perigosos assim, que às vezes você pode até se favorecer deles de alguma maneira. Ou no mínimo eles não vão conseguir te fazer o mal que eles esperam fazer, entendeu? Agora, se esse planeta está fora da seita, aí, gata, você pode se preocupar. Porque realmente eles estão ali igual o diabo, para matar, roubar e destruir, entendeu?
Mas também você tem que ver se esse planeta enxerga essa casa 12. Porque se ele enxerga essa casa 12, realmente ele consegue atuar ali. Agora, se ele não enxerga essa casa 12, então esse inimigo aí, ele tem muito o que fazer. Às vezes ele só não gosta de você, mas não... Sabe? Tipo, a pessoa não gosta de você, mas não lembra muito da sua existência, entendeu? O que já é muito bom. Lembrando que para enxergar é a mesma dinâmica lá que eu falei para vocês, das casas anterior e posterior, do outro lado a mesma coisa, entendeu? Que é a 12, a 2, a 8 e a 6, entendeu? Só que aí você vai ver a partir da casa 12, entendeu? Ou seja, se tá na casa 1 ou se tá na casa 11, não enxerga a 12. Se tá na casa 5 ou tá na casa 7, não enxerga a 12. Entendeu? Aí depois de você olhar esses dois detalhes é que você vai se preocupar com a questão da dignidade mesmo do planeta ali pelo signo, né? Para você entender a força que esses inimigos vão ter. Porque se o planeta ele nem tá olhando para a casa 12, então ele pode ter a força que for, não tá interferindo ali, entendeu? Beleza, vamos para o próximo. O segundo mostra os trabalhos. Então ele vai falar da natureza dos seus esforços, das labutas e possíveis doenças e fardos que você tem na vida, tá? Então, a mesma questão, gente. Você tem que ver a seita, tem que ver se tem visibilidade. Aí depois é que você vai ver a força. Se você não tem visibilidade, já nem adianta. Já perdeu o que esse planeta poderia contribuir ali, né? Às vezes é bom que ele não consiga contribuir mesmo. Mas aí, né, pelo menos no caso da 12 é até bom. Mas assim, de que casa que ele tá vindo? Qual situação que ele tá ali, né? Que força que ele tem? Assim a gente vai entender que tipo de coisas que ele pode trazer de sofrimento, de labutas, de dificuldades para você. Possivelmente doenças ou outras coisas, né? Enfim, depende do contexto dele dentro do mapa. Certo, mas aí o terceiro já significa os animais, tanto de montaria quanto de rebanho. Então, como que é a sua interação com esses animais? Hoje em dia, né, a maioria das pessoas não tem muito convívio com animais assim de grande porte e tal. Mas se eventualmente você tiver, como que vai ser? É perigoso? Não é perigoso? Então depende de todos esses fatores aí. A seita, a visibilidade, depois a força do planeta por signo, a casa que tá também fala mais do contexto e tudo mais, tá? Então dá para entender se tem alguma serventia, alguma utilidade para você, esses animais grandes, ou se eles representam um perigo, ou se tanto faz, né? Ou se você vai querer ser uma médica veterinária, enfim, né? Então depende do contexto do mapa. Mas então, gente, é isso sobre os regentes da triplicidade da casa 12. E chegamos ao fim dessa série sobre as 12 casas astrológicas pela ótica da astrologia medieval árabe. Mas aí que tá. Você sabe como que a gente chegou até aqui? Como que foi desenvolvido esse conhecimento sobre as casas astrológicas? Como que começou e por que hoje as coisas são como são? É sobre isso que a gente vai falar na próxima série, que eu inclusive estou muito ansioso para iniciar, que a gente vai falar sobre a história da astrologia. Porque assim, adianta você querer usar as técnicas astrológicas sem saber de onde elas vieram e como elas funcionam? A gente tem que entender a coisa a fundo, a gente tem que ir lá nas raízes para poder entender as coisas, gente. A astrologia ela é muito complexa, ela não é simples, assim, não é uma coisa que, nossa, aprendi o significado da casa, resolveu tudo. Não, gente, a gente tem que ir lá na profundeza do negócio, cavar mesmo para poder entender. E é por isso que a próxima série do canal será sobre a história da astrologia, da Babilônia até os dias de hoje. Então, já convido vocês para mergulharem comigo nessa história maravilhosa. Serão 5 vídeos, em cada vídeo a gente vai falar sobre uma época da astrologia, como que funcionavam as coisas naquela época e o que foi acontecendo, como que a coisa foi se desenrolando até chegar nos nossos dias. Por que que hoje existe essa astrologia moderna tão diferente do que era praticado antigamente? Isso a gente vai entender nessa série. E o primeiro episódio é sobre a Babilônia, o berço da astrologia, como a coisa começou e como que era naquela época, como que a astrologia era vista naquela época, tá? Então, gente, vem comigo desvendar toda essa história da astrologia. Conta pra mim aqui nos comentários se você tá curioso pra saber dessa série. Conta pra mim aqui qual é o signo que você tem na casa 12, se você conseguiu entender os regentes da triplicidade ou não. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo o mais rápido possível. E ó,
Tá aparecendo aqui na tela a playlist para você acabar de ver aqui os vídeos sobre as 12 casas, se você não viu todos ainda. Também tem outros vídeos aqui relacionados que vão ajudar você a continuar aprendendo. E se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, já tá aparecendo aqui o vídeo da nova série, hein? Então, ó, vem comigo, eu te espero nesse próximo vídeo que você escolher ver aqui. Até lá!